Bom, começando mais uma videoaula, né? Essa questão aqui do quadro de engenheiros da Marinha de 2016, ele dá uma equação diferencial, né? Como nós podemos ver aqui, e ele pede para a gente calcular f de logaritmo menos g logaritmo de 2. Ele diz que a solução para essas equações é essa função f e g, né? Ou seja, essas duas funções aqui, f e g, eles satisfazem a equação diferencial, y duas linhas mais y linha, como se o y fosse igual a f, né? E fosse igual a g. Bom, nós temos uma equação que ela não é homogênea, né? Ela está igual a esse h de x aqui que nós estamos vendo, né? Ou seja, não é igual a zero. Quando eu tenho uma equação desse tipo, eu vou ter duas soluções para satisfazer ela, uma particular e uma homogênea, como podemos ver aqui. Ok? Bom, a primeira coisa que temos que fazer é calcular a solução homogênea, né? Quando nós temos uma equação diferencial homogênea, né, que ela é igual a zero, como nós podemos ver ali, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos transformar essa equação numa equação do segundo grau, quer dizer, se fosse uma derivada terceira, ia ser do terceiro grau e por aí por diante. Nós temos essas constantes aí, A, B e C, né? Então, primeiro temos que achar os valores de R, uma equação, né, característica, que ficaria, no caso ali, AR2 mais BR mais C igual a zero, né? Como é uma equação do segundo grau, nós temos duas possibilidades. Uma é dessa equação dar raízes reais e outro dar raízes imaginárias. Se for o caso de obtermos raízes reais, né, por exemplo, for x1 igual a x2, a solução vai ser uma solução exponencial, né? Vai ser dessa forma aqui, em que os valores x1 e x2, né, eles vão estar multiplicando aqui, né, pela variável que é t, né? E se tivermos uma solução com valores imaginários, né, sabemos que as raízes imaginárias elas sempre aparecem duplas, né? Tipo, k igual a mais ou menos i. Esse i aí, no caso, é o raiz de menos 1, é um número imaginário. E aí nós vamos ter como solução seno e cosseno, né? Desse tipo que nós estamos vendo aqui. Bom, nesse caso, então, voltando para o problema inicial, né, nós temos essa equação aí, que vocês estão vendo, né, e calculando a equação características, nós temos, né, R2 mais R menos 2. Achando as raízes dessa equação, nós temos R1 igual a 1, R2 igual a menos 2. Né? Podemos ver que as raízes elas são reais. Se são reais, então a solução que nós temos é aquela equação. Bom, temos as raízes, né? R1 igual a 1, R2 igual a menos 2. Como eu havia falado, né, elas são raízes reais, não são imaginárias. Então a gente vai ter aquele tipo de solução exponencial, conforme estamos vendo aqui. Voltando à equação original, né, que é essa daqui, nós podemos notar que, quer dizer, aqui é uma solução homogênea, mas a original lá, ela não é homogênea, né? E são duas
equações que satisfazem. Eu falo que é fx e g de x. Né? Então, nesse caso, nós temos aqui f de x e g de x. Né? É a solução homogênea, que a gente já calculou, mais a solução particular. Né? O que difere G1, G e de f de x são as constantes C1, né, C2, C3 e C4. A solução particular ela é a mesma para as duas. E não sei se vocês lembram, lá no problema inicial, né, ele pede uma diferença entre f do logaritmo de 2 e g logaritmo de 2. Se tem uma diferença entre essas duas equações, essa solução particular ela vai sumir. Então a gente não precisa se preocupar em encontrá-la. Ok? Bom, voltando aqui ao problema inicial, né, nós calculamos a equação homogênea, né, mas a particular. Nós encontramos que f de x tem esse valor, g de x tem esse. E como eu disse no slide anterior, né, a única diferença entre essas duas equações são as constantes. Né? E o que nos resta calcular é f de logaritmo de 2 menos g de logaritmo neperiano de 2. Lembrando que o exponencial, né, é elevado a x, conforme nós podemos ver aqui, é uma função que é o inverso, né, o oposto de logaritmo. Quando a gente aplica uma função que é inversa àquilo ali, a gente obtém o próprio número. Por exemplo, e elevado a logaritmo de 2 vai ser o próprio 2. Né? Ou se a gente fizer o contrário, logaritmo de e elevado a 2, né? Vai dar o próprio 2. Bom, já que queremos achar f de logaritmo de 2 menos g de logaritmo de 2, vamos calcular então. Né? F de logaritmo de 2 é só substituir o x por logaritmo neperiano de 2. Vocês podem estar sentindo a falta, né, aqui nessa equação, vocês podem estar sentindo a falta da solução particular. Eu retirei a solução particular, até porque depois ela vai ser cortada mesmo, porque eu vou subtrair, né? E para não sobrecarregar muito a figura. Ok? Bom, conforme aquilo que eu falei antes, e de logaritmo de 2 é o próprio 2, certo? E de um logaritmo de uma função qualquer vai ser sempre aquela função. Então, nesse caso, nós temos 2C1, né? Elevado a logaritmo de 2 virou 2. Né? Mais C2. Existe uma propriedade do logaritmo que, se ele está multiplicando, é a mesma coisa que se ele estiver elevando. Né? Por exemplo, aqui nós temos menos 2 vezes logaritmo de 2. É a mesma coisa que eu colocar logaritmo de 2 elevado a menos 2. Ok? Bom, logaritmo de um número elevado a um outro número negativo é a mesma coisa que eu colocar o inverso dele, né, elevado àquele número. Então, nesse caso, vai ficar 2C1 mais C2 elevado a logaritmo neperiano de 1 meio elevado a 2. Ora, 1 meio elevado a 2 é a mesma coisa que 1 quarto. Né? Então, nós temos elevado a logaritmo neperiano de 1 quarto, vai ficar 1 quarto C2. Né? Como a solução homogênea é a mesma, né, tanto para f como para g, só muda as constantes, então, analogamente, a gente pode dizer que g logaritmo de 2 vai ter a mesma cara, só mudando as constantes, que em vez de C1 e C2, vai ser C3 e C4. Bom,
Então achamos a relação, achamos f de logaritmo de 2 e g de logaritmo de 2. Né? Como o problema pede para achar essa diferença aqui entre os dois, né? Realizando essa diferença através das equações que nós encontramos, vamos obter 2C1 menos C3 mais 1/4 C2 menos C4. Então, o nosso objetivo agora é achar quanto vale C1 menos C3 e quanto vale C2 menos C4. Ok? Bom, para calcularmos, né, f logaritmo de 2 menos g logaritmo de 2, o que nós vamos precisar? Nós vamos utilizar essas condições iniciais que nós temos aqui. Quais são essas condições iniciais? Essa daqui, né, e essa outra aqui. Bom, utilizando essa primeira condição inicial, né, vamos pegar as equações originais que nós encontramos. Né? Aplicando agora, substituindo o x pelo zero, né, já que f de 0 e g de 0, e elevado a zero vai dar 1, certo? Então, o que nós vamos ter? F de 0 é igual a C1, né, já que e elevado a zero vai ser 1, mais C2, mais a solução particular quando x igual a 0. Né? G de 0 vai ser C3 mais C4 e vai dar a mesma solução particular. Bom, já que as duas são iguais, né, a condição inicial é essa, igualando as duas equações, o que nós temos? C1 mais C2 igual a C3 menos C4. Aquele y0, esse y0 aqui, ele vai ser cortado, né, quando a gente fizer a diferença. Por isso que eu não coloquei ele da outra vez. Né? Bom, tendo essa relação e fazendo um algebrismo aqui, o que nós vamos ter? C1 menos C3, né, que é o que nós temos aqui, nessa equação, é igual a menos C2 menos C4. Com isso, se a gente substituir, né, o que nós vamos ter? Nós podemos somar, né, esses dois termos, vai ficar 2 menos 1/4. 2 menos 1/4, nós vamos ter 7/4 C1 menos C3. Então, o que nós temos que encontrar agora é C1 menos C3 apenas. Bom, descobrimos a relação anterior, né, de f logaritmo menos g logaritmo de 2, que envolve as duas constantes C1 e C3. Né? 7/4 menos C1, 7/4 que multiplica C1 menos C3. Bom, para a gente saber o valor de C1 e C3, nós vamos utilizar essa outra condição inicial aqui. F' de 0 igual a G' de 0 mais 3. Né? F', né, é um modo da gente chamar a derivada. Né? Derivada dessas funções no ponto zero. Então, para chegarmos a isso, nós temos que derivar, né, as duas funções que estão aqui. Tá? Derivando essas duas, o que nós vamos obter? C1 é elevado a x menos 2C2 é elevado a menos 2x. Né? Lembrando que, para derivar isso aqui, nós temos que derivar o exponencial e a função que está aqui dentro. Né? Nesse caso aqui, derivado de menos 2x é menos 2. Por isso que entrou o menos 2 aqui. Tá, ok? E derivamos também a função particular, né? Que também não vai ser preciso utilizar, já que a gente vai fazer diferença e ela vai sumir. Né? Bom,
sabemos que a condição é essa daqui, f' de 0 igual a g' de 0 mais 3. Né? Aplicando, né, f' de 0 e g' de 0, a gente sabe que exponencial elevado a 0 vai dar 1. Então é a mesma coisa que multiplicar, substituir esse e elevado a x e e elevado a menos 2x, né, por 1. E aí nós vamos ter que C1 menos 2C2, né, vai ficar aqui C1 menos 2C2, e ele tem que obedecer essa condição aqui, é igual a g' de 0, fazendo g' de 0 vai ficar C3 menos 2C4. Né? C3 menos 2C4 mais 3, que é essa condição aqui, de f' de 0 igual a g' de 0 mais 3. Né? Bom, através dessa condição, a gente pode chegar no valor de C1 menos C3. Né? Vai ser igual a 2C2 menos 2C4 mais 3. Ora, esse 2C2 menos 2C4 a gente pode colocar em evidência, né? E fica C1 menos C3 igual a 2, que multiplica C2 menos C4. Nós já tínhamos achado uma relação anterior entre C1 menos C3 e C2 menos C4. E era essa relação aqui. C1 menos C3 igual a menos C2 menos C4. Então a gente pode substituir esse C2 menos C4 por menos 1 vezes C1 menos C3. E fica C1 menos C2, C1 menos C3 igual a menos 2 C1 menos C4 mais 3. Né? Passando tudo para o outro lado, nós temos C1 menos C3 mais 2, que multiplica C1 menos C3. São os mesmos elementos, então eu posso somar. E aí nós temos 3C1 menos C3 igual a 3. E C1 menos C3, então, vai ser igual a 1. Né? Voltando àquela nossa função original, que a gente quer achar, né? f de logaritmo de 2 menos g logaritmo de 2, a gente tinha achado anteriormente que era 7/4 C1 menos C3. Ora, já encontramos aqui que C1 menos C3 é igual a 1, só substituir, e nós temos que f de logaritmo niperiano de 2 menos g logaritmo niperiano de 2 é igual a 7/4, que é a letra C. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham entendido. E se vocês gostarem, eu peço por favor que dêem um like. Né? E eu vou postar mais outras questões. Tá? Aceito também sugestões de outras questões para a gente resolver e vocês estarem preparados para esse concurso. Ok? Um abraço para todos.